1 Samuel, capítulo 18, do verso 1 ao 4. Diz assim: Sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Saul, naquele dia, o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Despojou-se Jonatas da capa que vestia e a deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Irmãos, nós temos aprendido ao longo da vida aqui que todo ser humano normal, ele precisa de amigos, verdade ou não? Sempre nós olhamos para a nossa existência, para as circunstâncias que estão acontecendo conosco, e em dados momentos, normalmente nós procuramos por amigos. A amizade, então, ela se torna uma necessidade da alma. A amizade, nós verificamos que ela alimenta e fortalece o nosso espírito. E nesse texto, nós vemos duas pessoas estabelecendo um pacto de amizades. Jonatas, filho do rei Saul, e Davi, filho do camponês Jessé. Diga-se de passagem, eles já se conheciam um pouco antes de nós lermos nesse texto de Samuel 18. No capítulo 16, os irmãos vão verificar que Saul, o rei, estava passando por uma fase de esfriamento espiritual. A soberba lhe subiu ao coração, à mente. Ele deixou de ser aquele homem servo de Deus tão somente e passou a querer servir a Deus, mas na perspectiva de quem serve a si mesmo. Então, por conta disso, um espírito atormentador vinha sobre Saul durante alguns momentos da sua vida, e alguma pessoa, naquele tempo, na sua casa, no palácio, verificou que se ele chamasse alguém que pudesse tocar uma harpa, por exemplo, adorar a Deus na sua presença, aquele espírito lhe fugiria. E de fato isso aconteceu. Encontraram Davi, um jovem, um adolescente, que durante o período da sua vida em que pastoreava as ovelhas do seu pai, costumava a cultivar grandes momentos de profunda e intensa adoração, profundo relacionamento com Deus. E ele usava a sua harpa para fazer isso. Ele compunha canções, ele cantava, e ele se tornou alguém conhecido como sendo mestre no seu instrumento. Ele se tornou alguém conhecido por ser alguém que trazia e manifestava a presença de Deus através da sua própria vida. Então ele foi levantado como uma referência, e ele fazia isso não por si mesmo, mas pelo Espírito de Deus que nele habitava. Dentro do desenvolvimento da sua fé com Deus e do seu relacionamento com Deus e com as pessoas, Davi desenvolvia amizades também. Mas alguma coisa durante o relacionamento entre Saul e Davi e a família real aconteceu que fizeram estremecer a amizade entre eles. 1 Samuel capítulo 18, como nós lemos no verso 2 e 3, dá testemunho da criação daquela amizade. Diz assim: Saul, naquele dia, quando Davi voltou da guerra com Golias, o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa do seu pai. Jonatas e Davi fizeram uma aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Então nós vemos aqui o estabelecimento de um pacto de amizade entre Jonatas e Davi. E algumas perguntas se levantam a partir desse texto para a nossa reflexão. Primeira delas: qual a importância na nossa vida de uma verdadeira amizade? Em que se fundamenta uma amizade verdadeira? Como construir uma amizade que seja profundamente verdadeira? Quais as bênçãos de uma verdadeira amizade e quais as dificuldades que uma amizade, mesmo sendo autêntica e verdadeira, vai encontrar? E foi o que aconteceu, por exemplo, ali entre Saul e Davi. Não entre Jonatas e Davi, mas entre Saul e Davi. Então, no verso 6, os irmãos podem acompanhar na Bíblia, diz que sucedeu, porém,
que vindo Saul e seu exército, e voltando também Davi de uma guerra contra os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com tambores, com júbilo e com instrumentos de música. Agora preste atenção no que aconteceu. As mulheres se alegravam e cantando alternadamente diziam: Saul feriu seus milhares, mas Davi feriu seus 10 milhares. Verso 8 diz o que aconteceu na mente e no coração de Saul naquele momento. Então Saul se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo. E disse: 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta senão o reino? E o verso 9 diz que daquele dia em diante, Saul não via a Davi com bons olhos. Acabou a amizade. Por algo que partiu do coração de alguém que deveria ser exemplo. Ele era o rei. Tinha recebido uma unção pelo profeta Samuel para ser rei. Era mais velho, era mais experiente. Portanto, tinha mais tempo de vida, por exemplo, no seu relacionamento com Deus. Mas uma coisa fica patente aos nossos olhos aqui, irmãos. Não é o tempo ou a quantidade do tempo que vai determinar a profundidade, a grandeza do nosso relacionamento com Deus e a nossa fé, e sim a qualidade. Davi agora era a referência, e Saul percebia isso. Então, nós vemos aqui dois elementos que, na verdade, são usados pelas forças espirituais do mal para enfrentar e dificultar as nossas verdadeiras e boas amizades: o ciúme e a inveja. O ciúme, nós temos como definição um estado emocional ou um sentimento natural produzido pelo medo de se perder alguma coisa, um status, um cargo, por exemplo, ou até mesmo uma pessoa de quem se gosta muito. E no caso de Saul, em relação a Davi, ele começou a sentir ciúme, principalmente do prestígio que ele gozava entre os moradores de Israel, especificamente as mulheres, que aplaudiam os guerreiros quando chegavam de suas lutas, principalmente quando eles eram vitoriosos. Saul também começou a ter medo de perder o seu trono para Davi. Então nós verificamos que o ciúme está intimamente ligado à inveja. E no momento em que ele produz esse desgosto ou esse tipo de tormento a uma pessoa, e simplesmente por ela não possuir algo que pertence a outra. Saul, naquele momento, se sentiu menor do que Davi. Embora ele estivesse numa posição superior, e tivesse o dever de se alegrar com o sucesso na vida de Davi, até mesmo por tudo que Davi já estava fazendo por ele, pelo seu reinado e pelo seu povo, o ciúme de Saul para com Davi desencadeou um sentimento negativo de inveja. E ele começou a se ver menor e começou a querer anular Davi, exterminar Davi. E a forma como ele viu isso acontecer foi através da morte de Davi. Quando nós pensamos no ciúme, que se torna negativo na nossa vida, não é só quando ele se desencadeia num sentimento de inveja, mas quando, juntamente ao ciúme, nós percebemos a existência de o egoísmo, ou de um egoísmo exagerado. Quando isso acontece, o egoísmo como sendo um desejo de que aquela pessoa amada não se relacione com outras pessoas, ou o ciúme quando é a manifestação de algo que você não quer compartilhar, e o egoísmo entra junto com o ciúme. Entra também aí
um controle excessivo sobre aquela coisa ou sobre a outra pessoa. Aquele desejo de controlar, de manipular, de dominar. Então, nesse momento, o ciúme se transforma ou numa paranoia ou num tipo de patologia, num tipo de doença. Então ele dá margem à inveja, por exemplo, como falamos. Ele deixa aflorar o egoísmo. E ele deixa aflorar muitos outros sentimentos que são consequências do pecado dentro de nós. O planejamento da morte de Davi, por exemplo, foi uma consequência desse pecado na vida de Saul, que teve origem a partir do ciúme, do egoísmo e da inveja. Então nós vemos algumas consequências espirituais na vida daquele que se deixa dominar pelo ciúme exagerado e pela inveja. E vamos ver então o que aconteceu na vida de Saul. Foi esse exemplo. Ele, embora fosse um homem de Deus, estava frio na sua fé, no seu relacionamento com Deus, então ele começa a dar margem a outros tipos de sentimentos que começaram a tomar conta do seu coração. É muito simples nós analisarmos a nossa vida dentro dessa perspectiva. O que nós vamos mostrar para os outros não pode ser diferente daquilo que nós temos dentro de nós. O perfume que nós vamos exalar nos nossos relacionamentos, ou que as outras pessoas vão sentir na nossa vida, não pode ser diferente da essência que está em nós. As nossas atitudes, normalmente, elas são reflexos da nossa forma de pensar. E se o rei Saul começou a se afastar da presença de Deus, aquele vazio que ficou no seu coração, naturalmente começou a ser ocupado por coisas que não são de Deus. Na nossa vida também acontece isso. Se você começa a se aplicar deliberadamente às coisas materiais, provavelmente e naturalmente você vai se tornar uma pessoa materialista. O que aconteceu com Saul, irmãos? Aquele espírito que já o atormentava, voltou a atormentar-lhe novamente. No verso 10 de 1 Samuel 18. No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus, ou seja, com permissão de Deus, se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa, e Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa, Saul, porém, trazia na mão uma lança, que arrojou, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Saul temia Davi, porque o Senhor era com este e se tinha retirado de Saul. O verso 12 diz que Saul tinha uma clareza espiritual do que estava acontecendo, embora ele estivesse enfraquecido na fé, embora ele estivesse perdendo a sua intimidade com Deus, ele teve o discernimento espiritual do que estava acontecendo. Alguém que estava com ele, alguém que estava na casa dele, alguém que era mais novo do que ele, estava gozando de uma intimidade muito maior e muito mais profunda com o seu Deus. E estava conseguindo que Deus se agradasse mais dele do que o próprio rei. Verso 12 diz: Saul temia Davi. Pare para pensar comigo. A única coisa que levaria Saul a temer ou ter medo de Davi, e temer no sentido de ter medo e também de respeitar, poderia ser o fato de Deus estar com Davi e não estar mais com ele. Quando 2 pessoas que são amigas estão com Deus, não há por que uma ter medo da outra. O Espírito Santo testifica no coração de um e no coração do outro, e os dois vão andar em unidade, isso é bíblico. Mas aqui o texto é claro em dizer que Saul reconheceu que o Senhor não era mais com ele, o Senhor tinha se retirado dele, Saul, e o Senhor agora estava com Davi. No verso 13 explica:
pelo que Saul afastou Davi de si e o pôs como chefe de mil soldados, e fazia com que ele saísse para as guerras adiante do seu povo. E o desejo do coração de Saul é que Davi morresse nas guerras. Mas pelo contrário, quanto mais Saul o enviava para as guerras, mais ele se tornava vitorioso e conhecido e famoso pela manifestação de Deus na sua vida. Irmãos, é isso que acontece ainda hoje. Por isso que nós precisamos, necessitamos, dependemos de intimidade, da presença de Deus conosco, para endossar tudo aquilo que nós viermos a fazer. Seja uma situação de risco que alguém venha nos colocar, seja uma circunstância de perigo que a própria vida venha nos incluir, se Deus estiver conosco, não haverá força capaz de nos destruir. Amém? Então, quais as consequências do esfriamento espiritual que nós vimos na vida de Saul, que nós podemos ver na vida das pessoas hoje? Principalmente quando em meio à amizade se permite nascer o ciúme exagerado, que pode levar ao pecado do egoísmo, ao pecado da inveja. A resposta está no verso 10 que nós lemos. A opressão espiritual e demoníaca. Opressão ou até mesmo possessão. O texto diz que um espírito maligno, permitido por Deus, possuía Saul. E aí é fácil entender teologicamente. Nós estamos no contexto do Antigo Testamento, em que o Espírito Santo ele era derramado sobre a vida das pessoas de forma temporária para um determinado ministério que Deus havia determinado para aquela pessoa. Então o Espírito Santo podia vir sobre um homem de Deus e se retirar de um homem de Deus. No Novo Testamento nós não vemos isso. Quando alguém se converte, ele recebe o Espírito Santo e o Espírito Santo permanece nele. No Novo Testamento nós podemos ver cristãos, crentes, passando não por um processo de possessão, mas por um processo de opressão. E por que isso acontece? O texto nos ensina. Esfriamento espiritual, ciúme exagerado dentro de um relacionamento, inveja, egoísmo. Uma segunda consequência do ciúme exagerado de Saul e da sua inveja, no verso 12, nós vamos ver que houve o afastamento de Deus, o esvaziamento do Espírito Santo. No verso 13, nós vamos ver que houve um enfraquecimento e o término do relacionamento entre Deus, Saul, e entre Saul e Davi. Então acabou aquele relacionamento. Saul não queria mais ver Davi, pelo contrário, ele queria a morte de Davi. Se os irmãos olharem no versículo 28 e 29, diz que Saul reconheceu que o Senhor era com Davi. Mical, a filha de Saul, o amava. Então Saul temeu mais ainda Davi. E continuamente, verso 29, diz que continuamente foi o seu inimigo. Saul em relação a Davi. Então a quarta e última consequência do ciúme exagerado, da inveja dentro de um relacionamento de amizade, é a transformação do amor em ódio e a transformação da amizade em inimizade. Existem casos de amizades que terminam, mas as pessoas não se tornam inimigas. No caso de Saul para com Davi, a amizade acabou, mas se transformou numa grande inimizade. Não da parte de Davi para com Saul. Davi, enquanto homem de Deus, homem com coração segundo o coração de Deus, o respeitou até o fim. Fugiu dele. Teve oportunidade de matá-lo e não o fez. Por respeito a ele e à função que ele tinha como sendo o ungido de Deus, por Deus, para ser o rei de Israel. E até mesmo essa fidelidade de Davi para com Saul, Deus honrou.
e até o fim esteve com Davi. Mas uma terceira lição que nós tiramos desse texto é que uma amizade verdadeira se fundamenta sempre no amor, no cuidado e na proteção. Volta ao texto, 1 Samuel 18, olha no verso 3 e o verso 4. Diz assim, mais uma vez: Jonatas e Davi fizeram uma aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Despojou-se Jonatas da capa que vestia e o deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Então nós vemos que esses presentes que Jonatas deu para Davi, na verdade não eram presentes simplesmente, eram símbolos de uma aliança que se fazia naquele momento. Símbolo do seu cuidado e da sua proteção. E quem podia ter cuidado naquele momento sobre o outro era Jonatas. Jonatas estava numa situação de quem podia interceder por Davi. Davi era vítima contra a inveja de Saul. Então naquele momento diz que houve um pacto, uma aliança. E Jonatas então dá alguns presentes para Davi. Se olharmos com um olhar mais espiritual, nós vamos ver que o que Jonatas estava oferecendo ali, simbolizado pela sua capa e pelo seu cinto, não era simplesmente uma defesa física e material para o seu amigo Davi. Estava também envolvido uma posição de quem estava se oferecendo e se comprometendo a ser o seu intercessor espiritual. Engana-se aquele que pensa que a maior proteção ou defesa que pode dar ao seu amigo ou a alguém que ama é uma boa situação financeira, uma ajuda econômica. O que nós mais precisamos dos nossos amigos é da intercessão deles. O que eu mais preciso dos meus amigos é da amizade que eles têm com o mesmo Deus que eu tenho. Por isso que a palavra de Deus nos ensina, o apóstolo Paulo fala aos Coríntios que não devemos perder tempo, irmãos, com amizades que possam trazer sobre nós um jugo desigual, ou amizades ou relacionamentos que não vão trazer para nós e a favor de nós, por exemplo, esse lado espiritual da defesa e da intercessão do outro. Você deve investir sempre na perspectiva de dar aquilo que você de Deus recebeu, que é o amor. Ame a todos. Deliberadamente, ame a todos. Agora, invista mais nas amizades verdadeiras, naquelas onde o poder de Deus se manifesta nos dois lados, nas duas vidas. E assim, quando você precisar de um amigo humano, você vai ter mais que um amigo, você vai ter um intercessor. Alguém que pode, além das suas forças pessoais, pode trazer a você a força do Deus a quem ele serve, quando ele interceder por você. Então, Jonatas oferece a capa, a armadura, o cinto, e mais duas coisas: o seu arco e a sua espada. Olhando numa perspectiva espiritual, o que Jonatas estava oferecendo a Davi através da sua espada e do seu arco, não eram simplesmente armas de ataque, mas armas de conquista, armas de sobrevivência. Davi precisava sobreviver àquele momento difícil na sua vida para que ele pudesse conquistar as bênçãos do Senhor. Então, em muitas situações, você vai ter que se ver dentro de uma situação de quem tem que realmente sobreviver. E para sobreviver, você precisa atacar. Você precisa fazer. Fazer o quê? Fazer aquilo que Deus está mandando você fazer. Não peque pela omissão. O que está aqui estampado para nós é isso.
não pecar pela omissão. Então, uma amizade verdadeira se fundamenta no amor, no cuidado e na proteção. E quando era Davi que necessitava do cuidado e da proteção de Jonatas, foi Jonatas que deu a ele todas as garantias do seu amor através do seu cuidado e da sua proteção. Jonatas ouvia os planos de seu pai Saul e contava para Davi. Chegou um momento em que Davi falou assim: olha, não é de se espantar se seu pai, como um homem experiente que é, percebendo a nossa amizade, ele vai esconder de você, ou vai falar para você justamente o contrário. E aí Jonas diz assim: não, olha só, nós vamos nos encontrar, e eu vou ter cuidado, se esconda do meu pai, e quando tiver algo para falar para você, eu vou lançar 3 flechas ao céu em sua direção, fique lá naquele esconderijo. E se eu gritar para o meu escudeiro, quando for buscar as flechas, que é para ele voltar, que as flechas estão naquela direção, que é para ele vir até mim, então você entenda que é um sinal que eu estou te dando para você me procurar. Agora, se eu disser para o meu arqueiro que as flechas se perderam, que é para ele deixar, que é para ele ir em outra direção, então você vai entender que meu pai está por perto e que você tem que fugir. Prudência, estratégia, no cuidado com o outro, no zelo pelo nosso amigo, na proteção para os nossos amigos, nós também temos que agir com estratégias, acima de tudo, estratégias espirituais. A estratégia que é comum a todas as circunstâncias é a estratégia da oração. Ninguém passa por um desafio, por uma dificuldade, por uma batalha e vence se não estiver revestido do poder que há na oração. Temos que orar juntos, orar sempre, até vermos Deus agindo. E enquanto estivermos vendo Deus agir. Estratégias, irmãos. Há outras estratégias também, mas para cada circunstância Deus poderá te dar uma diferente. E que normalmente você vai saber por meio da oração e da intimidade que vai se desenvolver entre você e o seu Deus. E por último, nós vemos que uma amizade verdadeira se constrói com sinceridade e com fidelidade. Jonatas avisava sempre a Davi sobre o plano do seu pai para o matar. Então, a sinceridade era algo que estava presente e patente naquele relacionamento. Você não vai conseguir desenvolver uma amizade verdadeira se você não for sincero. Sinceridade é uma virtude e é sinônimo de franqueza, de lisura de caráter. A sinceridade vem da palavra sincera. E a etimologia mostra que pode ter 2 origens, mas as 2 no tempo dos romanos, da Roma antiga, ou da antiga Roma. A primeira era quando os artesãos construíam aquelas estátuas de madeira e às vezes tinham alguma imperfeição e eles passavam uma cera, davam um polimento e pintavam. Então a pessoa adquiria aquela estátua ou aquele objeto, artesanato, e levavam para casa e com o tempo, com o uso, elas verificavam as imperfeições e verificavam que tinha cera. Então, quando eles iam ao mercado e iam então à procura de um artesanato, eles perguntavam: é sem cera? Sine cera? No latim? Como quem diz, posso confiar? Então, a palavra sincera pode vir deste costume. Como também não se sabe ainda mais, parecido com esse contexto, nós olhamos na história e vemos que alguns artesãos faziam vasos de uma cera especial. E quando aquela cera era pura, e à medida que o artesão era mais habilidoso e honesto, aquele vaso, pela sua finura, ele se tornava translúcido
ou um pouco translúcido, e se conseguia até mesmo identificar alguns objetos que estavam dentro daquele vaso. Então as pessoas davam mais valor a um vaso que era daquele tipo, parecia que não tinha cera, parecia que era um vaso feito sem cera. E aí também gera a palavra no latim sine cera, sincera. Mas todas as duas origens nos levam a pensar na mesma qualidade, na mesma virtude. Sinceridade é a atitude de alguém que é sincero, que é translúcido, transparente, que é honesto, que é franco, que não tem o que esconder do outro. Se você quer construir e desenvolver uma amizade verdadeira, que possa produzir bons frutos na sua vida, então cultive a sinceridade desde o início. Fundamente a sua amizade sobre a verdade. Mais do que a verdade, a transparência. Porque você pode ser verdadeiro e omitir alguma coisa. O que a Bíblia nos ensina, seja verdadeiro e não omita nada do seu amigo. Seja sincero, translúcido, transparente com ele. Falar é fácil, irmãos. Mas quando você vai viver no dia a dia, muitas pessoas sentem medo do exercício da sinceridade, do que está por trás de uma proposta, do que está por trás de algo que precisa ser revelado. Então não revela. O desafio que Deus tem para nós hoje é desenvolvermos nas nossas amizades uma verdadeira sinceridade. A sinceridade é o contrário da falsidade, é o contrário do fingimento, é o contrário da hipocrisia. O que a Bíblia nos diz contra a falsidade, contra a hipocrisia? Em Efésios capítulo 4, verso 25, Paulo diz assim: portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Olha para dentro da sua casa, para o seu casamento. Mais do que ser membro de um mesmo corpo, Deus fez você com a sua esposa, com o seu marido, uma só carne. Paulo diz: cada um de vós deve abandonar a mentira e falar a verdade ao próximo, que dirá ao amigo, que é mais próximo ainda. Provérbios 26, versículo 24 diz: o hipócrita que odeia esconde o seu ódio atrás da bajulação. Ele pode falar muito bem, mas não acredite no que ele diz, porque o seu coração está cheio de ódio. Ele pode disfarçar, mas todos acabarão vendo a sua maldade. A Bíblia é perfeita e completa. O que ela está nos dizendo é que existem pessoas que apresentam-se como amigas. E uma das marcas da falsidade nessa amizade é a bajulação. E com o tempo serão desmascaradas. Mas até que assim o sejam, poderão fazer algum estrago. Sim ou não? Quem aqui nunca foi vítima de um estrago na sua vida feito por alguém que se apresentou como amigo, alguém que se fazia presente, alguém que era expansivo e que chegava sempre proativamente para te ajudar, mas que no fundo carregava dentro do seu coração um desejo de ser igual a você, de estar fazendo o que você está fazendo, de ter a pessoa que você tem ao seu lado, de ter o emprego que você tem, de ser quem você é. Então, no fundo, o que ele carregava era inveja de você. E enquanto ele não te viu perdendo alguma dessas coisas, ele não se sentiu feliz, mas quando ele se sentiu feliz, ele foi desmascarado. Isso acontece, queridos. Já acontecia no tempo de Davi, acontece ainda nos dias de hoje. Mas esse texto nos fala sobre a sinceridade, mas fala também sobre a fidelidade. E a fidelidade significa uma atitude de quem é fiel, de quem tem compromisso com aquele
ou com aquilo que assume. Jonatas foi quem prometeu fidelidade a Davi. Mas é interessante que ele também exigiu de Davi a fidelidade. Quer conferir? Abra sua Bíblia, 1 Samuel 20, verso 13. 1 Samuel 20, verso 13. Diz assim, vamos ler do 13 ao 17. Mas se meu pai quiser fazer-te mal, faça comigo, faça com Jonatas, o Senhor, falando de Deus, o que a este aprouver. Se não te fizer saber eu, e não te deixar ir embora, para que sigas em paz. E seja o Senhor contigo, como tem sido com meu pai. Se eu então ainda viver, porventura não usarás para comigo da bondade do Senhor, para que não morra? Nem tampouco cortarás jamais da minha casa a tua bondade, nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra todos os inimigos de Davi. Olha o que Jonatas está mostrando para Davi nesse pacto de aliança, ou aliança que eles fizeram. Jonatas tinha tanto discernimento espiritual que ele estava prevendo a morte do seu pai, ele estava prevendo a ascensão de Davi, ele estava prevendo que Davi haveria de assumir o trono, e ele estava prevendo que todos os seus herdeiros haveriam de sofrer. O que era normal quando um rei assumia era destronar o outro e tirar todos os bens da família do outro. Jonatas fala com Davi, olha, eu serei fiel a você, mas eu quero que você seja fiel a mim. Você não vai cortar jamais da minha casa a tua bondade. Verso 15. Nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra todos os teus inimigos. Tanto que depois, numa batalha, o rei Saul morre contra os filisteus, os seus filhos morrem também, Jonatas inclusive. Demora um tempo, Davi assume. Muitas pessoas da casa ou da família do rei Saul vieram a perder muitas coisas, mas Davi num dia lembra desse pacto. Ele diz assim, existe ainda algum descendente de Jonatas para que eu possa honrar o meu compromisso com ele? E aí lembraram de Mefibosete, alguém que estava vivendo pobre, mesmo tendo sido da casa do rei. Então Davi chama Mefibosete, convida-o para o palácio, restitui a ele todos os bens, todas as terras, honrando esse pacto de amizade que envolvia fidelidade. A questão hoje, irmãos, é entre a nossa amizade com Deus, ou na nossa amizade com Deus, existe a fidelidade dele para conosco. Mas a pergunta que eu gostaria que a igreja fizesse, ou se fizesse nesse momento, temos sido fiéis a Deus? Temos honrado essa amizade com a nossa fidelidade? E isso em todos os aspectos, irmãos. Não tente se refugiar na graça de Cristo Jesus nesse momento. Seja honesto, não seja hipócrita. Responda esta pergunta que não é minha, é de Deus para você. Você tem sido fiel na sua amizade para com seu Deus? Que o Espírito Santo trate você. Essa palavra faça você crescer. Nenhuma amizade sobrevive se não houver sinceridade e fidelidade. Houve um momento em que Jesus chamou seus discípulos, está lá em João capítulo 15, no verso 15, ele disse assim, já não vos chamo mais de servos, mas de amigos, porque tudo quanto eu ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Veja se não foi essa a mesma atitude de Jonatas para com Davi. Tudo quanto ele ouvia do seu pai Saul, pela sua amizade verdadeira, sincera e fiel para com Davi, ele fazia Davi saber e conhecer. O que Jesus está nos prometendo a seus discípulos, é uma amizade que seja verdadeira, sincera
e fiel. Por que Jesus então se considera amigo dos seus discípulos? Em primeiro lugar, porque ele amava os seus discípulos, como nos ama ainda hoje. No versículo anterior a esse, verso 13 de João 15, Jesus disse: ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Amor. Havia em Jesus uma expectativa de compromisso e de obediência, o que também se traduz por fidelidade. Verso 14, ele diz: vós sois meus amigos, se fazeis, ele não disse se fizerdes, ele disse se fazeis o que eu vos mando. Havia uma expectativa de Jesus quanto ao próprio presente, não só futuro, mas presente e futuro também, com relação à obediência dos seus discípulos. E em terceiro e último, Jesus considerou os seus discípulos amigos, porque havia transparência, sinceridade e fidelidade. Então no verso 15, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, Deus, vos tenho dado a conhecer. Nós precisamos olhar para a nossa amizade com as pessoas, zelar por elas, ter cuidado, ser sinceros, sermos fiéis, mas sempre nos espelhando na amizade que Deus, através de Jesus, tem a nos oferecer. Que o nosso relacionamento com Deus venha inspirar o nosso relacionamento com as pessoas, principalmente os da nossa casa, os da nossa família. Que o Senhor Jesus seja sempre lembrado, honrado, através das nossas atitudes. Amém?